Kiko, a gente está chegando na fase final do nosso papo. Aliás, já estamos estourando aí o tempo, né? Que bom que a gente tem outros formatos para trabalhar e pode fazer um integral no Spotify, que está sendo bem bacana conversar sobre vários assuntos contigo. E tem uma coisa da tua carreira que foi um turning point ali, que eu achei bem interessante a tua postura em relação àquela regravação de Hey Jude, que fez Sim. muito sucesso, estourou na novela, tocou ad É, nauseam, né? Tocou o dessa tempo. daí eu não me aguentava mais na época. E Tanto que, aí fala. chegou um momento que você pediu desculpas para os fãs dos Beatles. Não era uma versão sua, era de um cara que fazia muitas versões da Jovem Guarda, o Rossini Pinto, né? E você É, gravou. E aí chegou uma hora que você falou assim: fãs dos Beatles, eu não aguento mais, desculpa, não devia ter gravado, etc e tal. Achei a postura muito corajosa tua de assumir aquilo e falar para a galera. Como é que foi isso? Essa que você não aguenta mais tocar, nem quer ouvir mais falar. não, não, agora já está mais tranquilo. Mas na época, ela me atrapalhou, porque a minha carreira estava subindo aos poucos, né? De repente veio um estouro com uma música que não era minha e que tinha uma versão que também não podia se fazer outra versão na época por causa do Michael Jackson. Não sei se você lembra disso, mas o Michael Jackson tinha comprado os direitos. Então ele proibiu que se fizessem novas versões e só as versões que já tinham sido autorizadas que poderiam ser feitas. Então a gente acabou gravando essa versão do Rossini Pinto. É, mas, para mim, foi prejudicial. Para a gravadora foi legal. E principalmente o que deu a briga toda do negócio da gravadora foi que os caras pegaram o meu disco, que tinha toda uma concepção, que era o Era das Flores, e relançaram o disco com uma capa diferente e colocaram o Hey Jude ali no meio, que não tinha nada a ver com o trabalho. Isso aí, para mim, sabe, eu já estava chateado, aí piorou, entendeu? E o negócio de que eu tinha várias músicas de novela na Globo, caramba, então, assim, para falar não, seria meio difícil, meio ruim para mim. Eu acabei gravando, mas eu não achei que fosse ser o que virou a música, porque assim, eu gravei na sexta-feira, na segunda-feira ela já estava na chamada da novela e não parou mais de tocar, mas não é tocar pouquinho, é tocar assim, eu acordava, abria o olho e já estava escutando ela tocando em algum lugar. Tanto que as rádios, várias rádios colocaram Bina, na época chamava Bina, que era para saber se realmente estavam pedindo tanto aquela música ou se era coisa da gravadora, entendeu? Porque tocou de um tanto, cara, que olha, foi aí que eu fui para Ribeirão, que eu falei, não, vou para Ribeirão porque eu não me aguento mais, eu não quero ficar tocando isso direto, entendeu? E aí foi nessa essa postura que eu tive. E quando eu voltei para EMI, os caras quiseram me transformar em um cantor romântico. Não que eu não seja romântico, não é isso. Mas até aí, para eu virar um cantor romântico tipo, sabe, cantando músicas, só músicas românticas e tal, não me agradou. Aí que eu saí, parei com gravadora e larguei mão, que não foi muito legal, porque logo depois foi em 90, 91, 92, já começou aquela fase sertaneja, né? E o pessoal dos anos 80 foi todo praticamente assim, retirado geral, né? Nos anos 90 começou com sertanejo, depois foi para os pagodinhos e tal, é o joelhinho, é a perninha, é a bundinha, é não sei o que lá. E ficou, tanto que a gente tem um hiato na nossa cultura ali, né? Que muitas coisas ali desapareceram total, né? E a gente perdeu tempo, né? Porque o Brasil sempre cai nessa coisa, né?
da bundinha, do não sei o quê, rapaz, e esquece, né, de que o tempo passa, as músicas boas ficam e as outras desaparecem, né? Então a gente tem se você pensar assim, nos anos 90, a gente tem duas, três bandas. Tinha uma hora era o Skank, a outra hora foi o Jota Quest, mas era duas bandas só de rock que era permitido acontecer por ano, né? Não tinha espaço para se lançar artistas como eram lançados nos anos 80. Os anos 80 era uma variedade enorme, né? A gente, pra você ter ideia, em 88 foi lançada a Marisa Monte, né? Então, assim, a gente tem artistas de todos os tipos e estilos que foram lançados nos anos 80 e artistas bons, artistas com qualidade, que estão até hoje tocando, né? Até hoje você tem o próprio Capital, né? Você tem artistas dos anos 80 que até hoje tocam, fazem show e as músicas as pessoas conhecem e tal. Isso porque era uma época diferente, né? E a partir dos anos 90 começou uma coisa mais popularesca, né? Eu acredito que com a morte do Cazuza, o pai dele resolveu tirar todo mundo das novelas, né? Porque ele, de uma certa forma, ele foi um dos primeiros caras, artistas e tal, a pegarem AIDS, numa época que ninguém sabia o que era AIDS. Eu acho que muita gente ficou com medo, e talvez o pai dele tenha ficado bravo com as pessoas que tinham medo de pegar a AIDS, porque ele não sabia. Quando surgiu a AIDS, ninguém sabia como pegava. Se pegava, se o cara falasse perto de você, se encostasse. A gente não sabia. E muita gente se afastou, eu acho, né? Eu acho que isso deu uma. E o pai dele era, não sei se você sabe, mas o pai dele era o João Araújo, o dono da Som Livre, o único sócio do Roberto Marinho. E quando o Cazuza estava vivo, ele falou: não, agora é rock, porque não sei se tem a ver, né? Meu filho tem uma banda de rock, então agora o Brasil é rock. E as novelas todas eram rock, os anos 80 inteiro foi rock, né? A partir do momento que ele faleceu, o pai dele já meteu o sertanejo ali, né? Ainda entrou o Collor para ajudar. Então, assim, foi Collor, sertanejo e pagode, e acabou com aquela fase de rock and roll e de artistas interessantes, que né, começou uma coisa meio padronizada, né? Músicas muito parecidas, artistas muito parecidos, né? Uma coisa que não acontecia nos anos 80. Né? Você tinha, por exemplo, se eu falar aqui de São Paulo, vai, Titãs, Ira, eu, RPM, pronto, já falei quatro. Nenhum é igual. São bandas de rock, cada um com um estilo diferente. Se você for pôr os cariocas, também ninguém era igual. Ó. Kid Abelha, Barão Vermelho, né? Blitz. Vai falando aí. A própria Marina. Não eram artistas que tinham uma personalidade e o próprio público, na época, começou a ter um certo ojeriza, assim, de gente que fazia música parecida, né? O cara parecia cantando meio que nem o Renato Russo, os caras, tá cantando igual o Renato Russo. O público teve começou a ter também essa visão, né? De que as coisas, cada um no seu estilo ali, era mais legal, né? Então surgiram vários artistas. Tinha o reggae, né? Tinha o Bina Shock, tinha Marisa Monte, né? Tinha vários artistas de vários estilos diferentes, e isso foi acabando. A partir dos anos 90, as coisas começaram a meio virar padrão. Hoje em dia também ainda continua, né? As pessoas fazendo um trabalho, às vezes, praticamente igual um ao outro, né? Às vezes você vê lançamento de músicas que é uma atrás da outra, uma igual a outra, assim, bem parecido, e o público aceita, porque se acostumou com isso, né? Então, É, essa é a visão.
pegando esse gancho aí de músicas iguais, que são parecidas, teve um acontecimento ali que te colocou em rota de colisão com alguns críticos, que foi quando você lançou Alguém, que alguns críticos diziam que era muito parecida com 1999 do Prince. Como é a tua relação com os críticos musicais? Não tem problema nenhum. Eu só tenho problema quando o cara não ouve o trabalho e vai querer falar. Aí tudo bem. Aí eu fico bravo. Mas se o cara acha que tem isso, tem aquilo, você ouvindo hoje, você vai ver que não tem nada a ver alguém com o Night Night Night. Não, é bem diferente, né? Mas na época, como eu usei bateria eletrônica, eu gravei tudo e tinham várias vozes e tal, tinha isso aí. E claro que também eu tive influência, porque eu acho o Prince um puta artista, legal pra caramba. Acho que não só eu, como vários artistas. Hoje, se você vê hoje no R&B, você vai ver que tem muita gente que se influenciou com o Prince. Eu acho que é normal, né? Mas o disco tinha essa música. Não era uma coisa generalizada também. Eu também nunca fui dançarino, nunca fui daquele estilo ali. Foi mais uma música, assim como tem outras que são de outros estilos diferentes. Eu não tenho problema quando a crítica é feita e a pessoa pode achar o que ela quiser. O problema é quando não ouve, aí fala, aí eu fico bravo. Cara, já vi, o cara pegou o meu disco, que é o disco novo, que é um disco que eu lancei em 2003, 2002, sei lá. E aí o cara viu eu de violão na capa e já fez uma crítica curtinha, assim, falando, ai, mais um disco acústico, não sei o quê, sem graça, e blá, blá, blá. Disco acústico. O disco não é acústico, só tem uma música, duas, assim, de violão. Então, assim, o cara não ouviu o disco, fez uma crítica desse tamanhozinho, assim, meio que desdenhando, sabe? Um negócio meio gozado. Aí eu respondi. Respondi bravo para todo mundo. Mandei para toda a imprensa a crítica do cara e mandei um monte. Xinguei, falei um monte de coisa. Aliás, quem me falou isso foi o Caetano Veloso. Ele falou assim, meu, se falarem coisa de você que está errado e forem mesquinhos ou agirem de forma, sabe, assim, estranha com você na crítica, xinga, vai para cima, fala que o cara está errado, não deixa barato, porque senão eles montam em cima. E foi uma coisa que aconteceu que realmente ele tinha razão. Você não pode deixar, quando crítico fala de você, você não pode deixar ele, sabe, querer subir em cima de você, sabe? De vou arrebentar com esse cara aqui. Não pode. Você tem que responder, você tem que xingar, porque aí o outro vai estar vendo e ele, na próxima vez, ele vai ser mais cuidadoso. Não é questão de falar mal, como eu te disse. Pode falar o que quiser, desde que tenha um respeito, né? Não vai, não escute o disco, você pode achar o que você quiser, mas escuta o disco e fala. Outra coisa legal também de crítico que tem, que na época que eu estava na EMI, que aconteceu com o Egberto Gismonti. Ele lançou um disco anterior e o pessoal meio falou mal do Egberto Gismonti e tal. É difícil, sem falar mal do Egberto, mas falaram. Aí ele ficou meio bravo, aí ele pegou e fez o próximo release, pediram o release, ele lançou o disco, pediram o release. Aí ele mandou as partituras. Aí os caras, então, vocês mandaram a partitura, quando vai vir o release? Falou, não, o release é a partitura. Se você quer criticar o Egberto Gismonti, tá aí. Critique. Veja a partitura e vai criticar. Aí quebrou a cara de um monte de gente, né? Porque falar mal dos outros é fácil, né? É fácil você pegar lá e falar, esse cara, ele é meio assim, meu.
Aí quando o cara mandou essa daí, quebra a cara de todo mundo. Aí o cara, talvez, aquele crítico que ia falar mal, talvez ele caia na real e fale, nossa, gente, eu não sei música. Eu tô falando mal do cara aqui, mas eu não sei música. Né? Como que eu posso falar mal de um cara desse? E aí, assim, música é um trabalho público, né? Vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta, e normal. Mas o Alguém acabou sendo uma música de novela, que foi legal pra caramba, toquei, foi muito bacana. E tem essa coisa do eletrônico, das vozes, que era um... Essa música, na verdade, eu tentei tocar ela com a banda, mas não ficou tão legal. Então, acabei fazendo ela do jeito que era na demo ali. Eu sozinho, eu que toco tudo e faço tudo. E Kiko, agora sendo um pouco o advogado do diabo, que você falou naquela virada ali dos anos 80 para os 90, que a indústria fonográfica perdeu interesse pelo rock, aí passou a veicular outro tipo de música. Mas a geração dos anos 80, eu estou aqui com um pedaço do livro, né, do Ricardo Alexandre, jornalista, Dias de Luta, que ele fala da famosa mesa de pôquer, né, que tem ali citado, além de você, o Dinho, o Paulo Ricardo, né, era feita no estúdio do Rui Mendes e o Marcelo Primeiro, Rubens que organizava. Não teve um certo desbunde, lógico, né? Você falar em rock, sexo, drogas e rock and roll. Mas não teve um certo desbunde que fez com que vocês também perdessem o foco? sim. O desbunde que teve foi que muita banda começou tipo, ai, vai ter o Chacrinha. Ah, eu não vou, é brega, é não sei o que tal. Isso atrapalhou bastante. O meu caso foi o negócio do Rei Jude, que eu vazei por causa do Rei Jude. Mas muitos dos artistas começaram a. Ah, eu não vou nesse programa é brega, isso aí não sei o quê, sabe? A botar um monte de empecilho para fazer as coisas. E isso daí ajudou também a baixar a bola. Mas isso acontece com todo mundo, né? Se você vê hoje aí, os artistas de hoje, depois que faz sucesso, acho que todo mundo começa a ficar mais preocupado, né? Porque você tem um sucesso, por exemplo. Eu não lancei algumas coisas exatamente por isso. Poxa, o meu disco que eu lancei ao vivo em 2010, que era um acústico, era para ser um DVD. E quando eu vi as imagens, eu não gostei. Então eu falei, não, eu não vou lançar essas imagens que não estão legais. E eu já tenho um nome. Quando você já tem um nome, é melhor não lançar nada do que lançar uma porcaria. Entendeu? Aí eu lancei só a parte de áudio e não lancei o vídeo, porque o vídeo estava ruim. E isso daí também é uma preocupação, acho, da maioria dos artistas. Poxa, eu vou fazer isso, mas eu estou tão bem, eu vou fazer essa porcaria aqui, entendeu? Então é meio normal de que os artistas, depois de conhecido, começam a se preocupar com o que ele vai fazer, sabe? Ele já tem uma situação, já tem um mercado, uma vida meio feita ali no meio da música. Então, quando você está muito conhecido, é claro, eu não vou fazer qualquer coisa e tal. Mas houve um exagero, claro, né? Porque não dá para você também ficar falando não, 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 não faço isso, não faço aquilo. O rock sempre teve muito problema nesse sentido, né? De acabarem com as coisas, né? A gente mesmo agora, tempo atrás, teve o tal do Restart, que era uma bandinha de rock dos moleque, colorida e tal, não sei o quê, mas tocava guitarra e tal. Pro rock seria bom que existisse uma banda assim, né? Porque as meninas, as menininhas, o pessoal mais novo, eles adoravam o Restart. Assim como o pessoal emo, né? Só que o próprio pessoal do rock destruiu a carreira desses caras. Eles falavam mal, né? Mas, por exemplo, o underground de Restart, ou dessas bandas emo, qual que é? É o rock, né?
Mas o underground do sertanejo qual que é? Não existe, né? Não existe nada pro rock. O underground do axé. Então, assim, eles se esquecem de que mesmo durante os anos 80, quem tocava na rádio era o Lulu Santos, era o Rich, entendeu? Era o Rádio Táxi. Não era o Sepultura, entendeu? Sepultura podia até tocar na rádio rock ali. Mas nas rádios todas, quem tocava era o rock mais light, mais pop, mais não sei o quê. Que dava espaço para um underground de rock mais pesado, mais Ratos de Porão, mais Cólera, não sei o quê, que existiram basicamente mais fortes, né? Por causa que existia um rock tocando no, né? O cara já está acostumado com a guitarra tocando. Agora você está tocando pagodinho. O que vai acontecer? Né? Você está tocando sertanejo, o underground sertanejo é o, sei lá, Renato Teixeira. É o, sabe? Não é o rock. Né? A gente tem que ter um pouco de consciência também para falar de mercado. Né? O mercado ele não é como que os artistas, não é de acordo com o que o artista acha que tem que ser. Ele acontece naturalmente. Né? Se existe uma coisa tocando assim, aí você abre porta para outras do mesmo estilo ou mais pesada. Assim como os Beatles, depois vem o Rolling Stones, que é mais pesado, mais podreira e tal. E é isso que acontece. Né? Então o pessoal do rock viajou um pouco. E a gente viajou nessa conversa. A gente volta então para o ponto de início de tudo, um primeiro disco com participação de Marina, com participação de Lulu Santos, com liberdade para fazer ali rabisco no encarte, para desenhar, para fazer um monte de coisa. O que aquele menino de Ribeirão Preto tinha de tão especial naquele momento para conseguir um disco tão bem sucedido? O que você acha que foi o diferencial? A vontade de tocar, sabe? Eu acho que a gente não, eu não, mas eu vejo muita gente perdendo tesão de tocar, sabe? De tocar por tocar, sem ser pelo dinheiro. A gente tem que continuar com essa vontade de fazer música, independente do que ela represente, né? Se vai representar dinheiro, se vai acontecer alguma coisa ou não. Eu gosto de música, eu gosto de fazer música de qualquer jeito, sabe? E isso eu acho que é o principal para um artista, né? Se eu não gostasse de música, talvez não estaria aqui hoje ainda trabalhando com música. Já tive vários momentos em que eu estava bem estranho, bem mal, né? E eu continuei porque eu gosto de música, é o que eu sei fazer, né? E esse tesão de fazer por fazer é o principal, é o que faz você, né? A resiliência também, né? A insistência ali do trabalho, é o que faz acontecer. Né? Você gostar do que você faz, eu gosto do que eu faço, e eu acho que é isso que dá certo.